Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. Hoje continuaremos, tá? A gente viu no episódio passado os primeiros passos da vida animal, né? Os primeiros animaizinhos que a gente viu que foram, né, os crustáceos que começaram a sair do oceano para a Terra. E agora a gente vai continuar vendo sobre essa evolução da vida, né? Dos primeiros tempos aqui na Terra, mostrando como foi feita a vida, tá bom? Então solta a vinheta. Pessoal, o último texto que vimos na semana passada foi Os Ensaios Assombrosos e hoje nós vamos ver os antepassados do homem, tá? No período terciário, o reino animal passou por estranhas mudanças sobre influência ambientais e pela lei de seleção. Lei de seleção, gente, é exatamente ver quais animais vão continuar, ou seja, vão dar certo e vão continuar evoluindo e quais vão acabar por ali. Então existiram vários animais que a gente nem sonha que passam na Terra. Por quê? Porque de fato o que os espíritos julgavam que não seria bom, ou seja, que eles não conseguiriam evoluir mediante as reações climáticas e tudo que o planeta Terra ia passar, eles, né, ia morrendo e não ia procriar para ter mais e acabava por ali. E aí, olha só que interessante. Ó, pessoal, nos primórdios do homem, observamos raças de antropóides no período terciário, que evoluíram convergindo com os antepassados dos símios modernos, tá? Os trabalhadores de Cristo estabeleceram linhagens definidas para todas as espécies, incluindo o homem, como parte do processo evolutivo rumo à racionalidade. Então, sim, né, gente? Até nós humanos temos as nossas linhagens, as nossas origens da evolução do homem. E sim, pessoal, o animal que mais se aproxima de nós são os macacos, né? Eu acredito que muitos de vocês sabem disso. E é muito legal, gente, porque eu dei uma estudada a fundo nisso. E assim, não é que o homem, né? Muita gente vê aquela foto da evolução, que o homem era um macaquinho e aí ele foi se transformando até ser um homem. E não, obviamente não é assim que funciona, mas o homem e o macaco têm o mesmo ancestral em comum. Então, em algum momento de toda essa questão que estamos vendo aqui, tá? Dessa evolução, né, dos primeiros raças dos antropóides, que seriam aí, né, os antepassados dos símios, houve uma raça que era a mesma, tanto dos macacos quanto dos homens. Mas aí o que aconteceu? Os homens foram para um caminho e os macacos foram para outro. Então não existe isso que evoluímos do macaco, né? Tem muita gente que talvez acredite nisso ainda. Mas não é isso que acontece, tá? É só que a gente tinha um antepassado em comum, tá? Mas aí os macacos seguiram para um lado e nós seguimos para o outro, tá bom? Uma coisa muito interessante, pessoal, que eu deixei marcado aqui, caso vocês queiram pesquisar. Igual eu fiz, gente. Tudo isso que eu falo a mais é pesquisado fora do livro A Caminho da Luz. Por quê? Porque isso aqui, gente, segue a ciência, segue o que a gente estuda na escola. Então, é muito legal vocês pegarem para dar uma olhada, lerem, verem vídeos. E aí, vamos lá. Ele tá falando aqui do período terciário, tá? Que era parte da era geológica do planeta. Depois temos uma parte cenozoica, que começou aproximadamente 66 milhões de anos. Continua até hoje, dividido por duas etapas. Que a primeira é o Paleogênio e a segunda é o Neogênio. Então, se vocês quiserem pesquisar, usem alguma dessas palavras aí. Tem vários vídeos no YouTube que explicam sobre cada etapa, sobre essas duas etapas do Paleogênio, Neogênio, que é bem legal, tá bom? Olha só, pessoal, agora o negócio vai ficar divertido. Continuamos aqui, ó, a grande transição. Os antropóides das cavernas se espelharam pelo mundo ao longo dos séculos. Então, gente, igual eu falei, a evolução não é do dia para a noite, é muitos e muitos e muitos anos de evolução, tá, gente? Os antropóides, então, eles foram se espalhando, né, ao longo do globo, influenciados pelo ambiente e formando bases das futuras raças humanas. Então, eles foram nossos primeiros ancestrais, tá? E eles iam migrando, porque o planeta Terra ele era muito instável, né, no sentido de clima. Então era muito difícil eles ficarem em um lugar só. Era bem caótico no começo, gente. Então é bem interessante.
As entidades espirituais ajudaram o homem primitivo, realizando extraordinária experiência biológica. Então, sim, gente, até nessa época, os trabalhadores de Cristo, e claro, o próprio Cristo estava lá vendo tudo, de olho em tudo, não deixando faltar nada, e fizeram extraordinárias experiências biológicas, tá? Olha só, as descobertas científicas, como o homem Neandertal, mostram que os trabalhadores de Jesus experimentaram até fixar características humanas futuras nos primatas. Então, gente, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês no episódio passado sobre os animais? Que a gente percebe que se a gente pega os primeiros animais que habitavam a Terra e os animais de hoje, a gente vê que houve uma refinação. É exatamente isso. Refinaram o homem. Então, essas raças, antes do Homo sapiens, que é nós, né? Eu sou um Homo sapiens, vocês também são Homo sapiens. Como o Neandertal, que é o mais famoso, acredito eu, mas tem outras, tá, pessoal? Caso você nunca tenha pesquisado sobre isso, eu vi alguns documentários e é bem legal, tá? Que não existe só o Neandertal e o Homo sapiens, existem muitos outros além do Neandertal e do Homo sapiens, tá? Mas aqui eles só citaram o exemplo do Homo sapiens. E essas raças, elas foram sendo refinadas, entende? Então foram vendo o que dá certo, o que não dá certo, e também é a questão da evolução de Darwin, é muito real. O homem que sobrevive não é o mais forte, é o que se adapta melhor. Então, por exemplo, eles estavam num lugar que fazia muito sol. E aí eles foram para um lugar que fazia muito frio. E aí eles começaram a ter pelos. Por quê? Por causa do frio, para poder se proteger. O corpo biológico vai se adaptando. E você percebe isso, gente. Se você mora hoje em dia num lugar extremamente calor, né, lá na Bahia, que é um lugar que faz muito calor, e aí você vai para o sul, né, lá para Rio Grande do Sul, que faz muito frio, seu corpo ele vai se adaptar, e você vai começar a se adaptar, e aí você vai perceber que você vai perder aquele bronzeadinho de sol, que normalmente, né, a gente tem em lugares que é muito calor e faz muito sol, a gente pega um bronzeado natural. Se você vai para um lugar que não tem isso, a gente fica mais claro. Então, é adaptação, refinação. Até a gente ser hoje, essas coisinhas assim que a gente vê, o homem passou por diversas etapas. E aí ele continua aqui, ó. Com o passar do século, essas criaturas primitivas sofreram transformações dolorosas, até que as forças espirituais realizaram uma mudança definitiva no corpo perispiritual dos homens primitivos. Então a gente tem que lembrar, gente, não é só o corpo físico que está em jogo, é o perispírito. Se você não sabe, nós temos o espírito, perispírito e o corpo. Perispírito é o que liga o espírito ao corpo. Então, o perispírito ele é essencial, tá? Então, chegou numa época que eles perceberam, a gente tem que fazer uma mudança definitiva agora para firmar o homem. E aí, agora as próximas etapas vai ser com eles, ou seja, eles vão se adaptando e se transformando e refinando ao longo do tempo, porque tem coisas que de fato é só o tempo que vai resolver. Surgiram, então, os primeiros selvagens com estruturas melhoradas, tendendo à elegância futura. Essa mudança foi natural. Então, olha só a diferença, pessoal, dos antropóides, ou seja, antes deles fazerem essa mudança definitiva, o homem, ele parecia mais um macaco, gente, era bizarro, tá? Então, olha só, ainda tinham traços muito primitivos, como braços alongados e muitos pelos. Então, o homem, ele era realmente, gente, bem bizarrinho, mais semelhava a uma criatura do que um ser humano. E aí, depois, ó, eu peguei essa imagem aqui porque é interessante, porque por mais que eles ainda tenham alguns traços um pouco primitivos, eles estão refinando, ó. Os filhos já são melhores que a mãe. E assim, os filhos dos filhos dessa mãe aqui que a gente tá vendo, seriam mais refinados. E assim vai indo. E ele fala que essa mudança foi natural, ou seja, foi de adaptação do próprio corpo, do próprio ser humano. Com essa mudança definitiva, eles começaram a se parecer mais com o que entendemos hoje por homem, mesmo ainda tendo alguns traços rústicos e selvagens, que foi exatamente o que eu falei. Então a gente já pode ter aquela visão lá do Homo sapiens, né, que já passou daquela fase muito animalesca, muito bruta, né, e começa ali a desenvolver mais alguns traços um pouquinho menos grosseiros, né, e se torna um pouco mais refinado, e aí ao longo da evolução eles vão refinando mais e mais. Pessoal, eu vou dar um conselho aqui pra vocês, estudem. Terminando esse vídeo, pesquisa aí no YouTube, tem vários documentários sobre os Neandertais e sobre os Homo sapiens. Nossa, é muito legal, gente, eu fiquei horas assistindo. E é muito legal ver que
é a nossa história, a história da humanidade, é do nosso planetinha de terra e água que a gente tanto ama, que a gente tanto quer que progrida, né? Então eu recomendo que vocês façam isso, porque assim, a Caminho da Luz ele é maravilhoso, mas gente, estudo é sempre bom, então quanto mais vocês podem aprender um pouquinho, aprendam, tá? Hoje ficamos por aqui, semana que vem continuaremos aqui na nossa jornada maravilhosa do livro A Caminho da Luz. Tchau!